Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com bexigas rosas ou bexigas azuis e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associações que são os sonhos. Então, no sonho vai aparecer uma bexiga rosa ou uma bexiga azul ou ambas. Tá? Vai envolver toda uma história, pode ser um aniversário, pode ser um hospital, pode ser uma maternidade, que geralmente é onde mais aparecem essas bexigas nos sonhos das pessoas. Mas eles podem aparecer em uma outra história, não tem problema nenhum. O importante é que você frise bem que apareceu no seu sonho essa bexiga rosa, essa bexiga azul ou ambas, tá? E o que significam? O que é relacionado? Nós temos duas hipóteses quando elas aparecem em nossos sonhos. A primeira dela é com relação a expectativas, tá? Criadas com relação ao sexo da criança. Então, geralmente, sonhos assim podem acontecer em casais, tanto na mulher como no homem, em que a mulher está grávida e ainda não sabem o sexo do bebê. Então, aquela ansiedade para tentar descobrir, para saber o que vai ser, para fazer o joguinho de cama, de quarto, de roupa do bebê, eles acabam, essa expectativa, no caso, acaba aparecendo no sonho. Como eu disse, tanto da esposa como do esposo. É um reflexo dessa ansiedade de saber se a criança vai ser menino ou menina. E aí você pode perguntar, muitas pessoas vão se perguntar, mas através do sonho eu posso saber o sexo do filho, posso saber o sexo do bebê? A resposta é sim, mas se trata aqui de sonhos com elementos premonitórios. E o que são sonhos com elementos premonitórios? São pequenos vislumbres que nós temos através do nosso sonho com relação ao futuro. Então, são partes do futuro que têm uma carga emocional muito forte e acabam aparecendo para nós no presente. Então, tanto o pai quanto a mãe pode vislumbrar realmente se a criança vai ser menino ou se a criança vai ser menina. Eles podem ver essas partezinhas do futuro, por exemplo, na hora de trocar a criança, na hora que estão comprando roupas para a criança. E aí, de certa forma, essa mensagem chega até o subconsciente e pode aparecer uma bexiga, no caso, se for menino, uma bexiga azul, se for menina, uma bexiga rosa, tá? Em razão do entendimento já há muito tempo gravado em nossa mente com relação a essa distinção de cores relacionado ao sexo do bebê, tá? Então é possível que sonhos com elementos premonitórios possam identificar mesmo o sexo da criança nos sonhos. É a regra? Não, não é a regra. A regra é relacionado a expectativas criadas pelo casal, pelo homem ou pela mulher. Essa ansiedade de saber, tá? Esses sonhos com elementos premonitórios, eles podem aparecer, mas é muito difícil de distinguir quando nós os temos. Geralmente nós só vamos saber, por exemplo, quando nasce a criança e aí a mãe ou o pai fala assim: nossa, eu sonhei mesmo que ia ser uma menina, eu sonhei mesmo que ia ser uma menina. Até depois de algum tempo da criança ter nascido, por exemplo, fazendo alguma ação, cuidando da criança, e aí a pessoa que sonhou pode ter essa percepção, esse insight: eu já sonhei que eu estava fazendo isso. Foi justamente quando ela sonhou com relação ao sexo do bebê. Então, são elementos premonitórios que aparecem em nosso sonho. Essa é a primeira hipótese, tá? São expectativas criadas com relação ao sexo da criança, ansiedade de saber nesse sentido. E os sonhos com elementos premonitórios, eles podem aparecer, mas não é a regra, tá?
quando a pessoa sente muito forte, tendo um sonho premonitório, com elementos premonitórios, ela já tem certa habilidade de saber se realmente é um sonho espiritual, se realmente envolveu informações que vão acontecer no futuro. Então, ela, sem sombra de dúvida, ela tem a certeza, tá? Que isso vai ser dessa forma. No caso, vai ser uma menina ou um menino. E a outra hipótese de vermos bexigas azuis e rosas em nossos sonhos é com relação à espera espiritual para o renascimento. E aqui há um pouco de polêmica em cima disso. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Eu respeito quem não acredita, mas pela prática de muitos sonhos que eu já tenho ouvido, lido e depois confirmado que aconteceu, então eu vou falar em cima dessas experiências, tá? Na prática de há muito tempo que eu convivo já lendo esses sonhos. Então, quando aparece, em alguns casos, bexigas rosas e azuis nos sonhos, essas bexigas rosas e azuis, tá? Vamos desenhar aqui, tá? Rosa, azul, elas representam espíritos. E esses espíritos estão acompanhando a mulher que está grávida, estão acompanhando o casal, esperando o seu renascimento. Eu aconselho vocês, tem um vídeo aqui no nosso canal, você pode ir na playlist sobre espiritualidade quando a alma entra no feto, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar com relação a esse tempo de a alma entrar no feto, no embrião, assistam esse vídeo. Lá explicamos que é mais ou menos com 45 dias. Então, alguns espíritos, mesmo a mulher não estando grávida, tá? Eles acompanham essa pessoa pela espera do renascimento ou reencarnação. Esses espíritos, geralmente, eles são ancestrais daquela pessoa, daquele casal, tanto do homem como da mulher, ou mesmo parentes que desencarnaram há pouco tempo, mas ainda ficaram com algum elo de ligação muito forte e situações em aberto ainda para serem resolvidas. E aí eles têm uma vontade muito grande de renascer novamente em pouco tempo no seio da mesma família ao qual pertenciam, mas para isso eles receberam certa autorização. Mas ele tem tudo a ver com afinidade. Ou se não, são ancestrais de tempos distantes, mas que acompanham familiares e eles estão realmente aguardando esse renascimento. Eles esperam então um membro da família ter um bebê. Como eu disse para vocês, é o casal, pode ser tanto do homem como da mulher. E aí, no sonho, essa bexiga vai representar um espírito que já está acompanhando essa pessoa à espera do renascimento. Geralmente, esses espíritos entram no embrião com 45 dias. Mais uma vez, se você quiser se aprofundar nesse assunto, aqui no nosso canal, na playlist Espiritualidade, quando o espírito entra no feto, tá bom? E uma outra hipótese com relação a essa espera espiritual para renascimento são relacionados a abortos em que a mulher teve, tá? Tanto de maneira espontânea quanto proposital, e foi interrompido esse processo de renascimento e o espírito ainda acompanha a pessoa por uma nova tentativa de renascimento ainda nela. Então, geralmente essa pessoa vai sonhar com bexigas azuis ou rosas sempre acompanhando, tá? Como eu disse para vocês, podem ser casos de aborto proposital ou não espontâneo, que não deu certo, mas importa dizer que houve uma interrupção no processo reencarnatório. E aí esse espírito fica esperando
essa nova oportunidade que provavelmente virá de renascer ainda no seio daquela família, tá? Alguns estudiosos da área espiritual falam em filas hoje de espíritos para renascer. Realmente isso condiz. Antigamente uma família tinha de 5 a 10, 15 crianças, então essa fila de espera não era tão grande. Hoje, por razão do controle de natalidade em decorrência da economia, os casais estão tendo no máximo 2 filhos. Então, como esses estudiosos dizem, a fila reencarnatória é grande, tá? Então, essa realidade, essa questão, ela é bem realista nos nossos tempos. Existe, tá, toda uma organização com relação a esse processo reencarnatório. Não é simplesmente a vontade do espírito que opera, tá? Existem algumas regrinhas de afinidade, questões em abertas, apegos, coisas ainda para ser resolvidas. Então precisa-se entender que existe sim uma organização no mundo espiritual. Mas como nós estamos falando aqui de sonhar com bexiga azul ou rosa, e nesse assunto nós precisamos entender que existem 2 hipóteses. A primeira hipótese, resumindo tudo que nós falamos, tá? A primeira hipótese é expectativas criadas pelo casal, de saber o sexo da criança, menino ou menina. Isso gera ansiedade e acaba aparecendo no sonho. Dentro dessa hipótese, realmente sonhos com elementos premonitórios podem acontecer. E aí, tanto o pai como a mãe, eles acabam realmente sonhando com o sexo que a criança vai ter. E a segunda hipótese é com relação à espera espiritual para renascimento. Essas bexigas, no caso no sonho, representarão espíritos que estão esperando por uma nova oportunidade de fazer parte da matéria, porque ainda há questões para ser resolvidas aqui. Geralmente eles querem renascer no seio da mesma família ao qual pertenciam, tanto espíritos recém-desencarnados como ancestrais mais antigos. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, pode deixar nos comentários. Se você quiser compartilhar um sonho conosco que teve envolvendo bexigas rosas ou azuis ou ambas, deixa no comentário. E também, caso tenha dúvida, não está conseguindo interpretar, deixa sua dúvida, eu estarei lendo e orientando para que você possa fazer a interpretação do seu sonho. No mais, Deus abençoe a cada um de vocês, tenham bons sonhos e até o próximo vídeo. Tchau!